Shalom, shalom. Vamos para mais um vídeo respondendo a nossa pergunta: quem é Jesus para você? Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, na nossa versão em português está escrito assim: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim. Então está escrito em português, e eles, falando de Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor Deus andando no meio do jardim. No Targum, que é a tradução grega do hebraico para o grego, está escrito que Adão e Eva ouviram a Merá. Ouviram a Merá. No Targum diz-nos assim, então, essa tradução no Targum: Adão e Eva ouviram a palavra de Deus andando no jardim. Uau! Que fantástico! Merá significa em hebraico a palavra. Então o Targum nos informa que Adão e Eva ouviram a palavra de Deus andando no meio do jardim. A palavra estava andando. Eles ouviram a palavra de Deus e essa palavra estava andando. Em João, no capítulo 1. E é interessante nós lembrarmos disso, que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Velho Testamento e Novo Testamento, é um tratado acerca de Jesus. Toda a Bíblia vai nos dizer quem é Jesus. E isso é lindo. Ele é lindo. Então, João, no capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: no princípio era a palavra. Segundo, e a palavra estava com Deus. Terceiro ponto, e a palavra era Deus. Uau, que lindo! João vai nos dizer que no princípio ele era a palavra, o verbo, o logos. E ele diz-nos ainda, ele vai mais profundo e fala, e a palavra estava com Deus. E então, desafiando todo o entendimento racional e intelectual de todos, João diz, e a palavra era o próprio Deus. Que lindo! Versículo 2, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E no versículo 3, em João capítulo 1, o evangelista nos informa todas as coisas, quer sejam materiais, imateriais, quer sejam espirituais, quer seja no céu e na terra, todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada, absolutamente nada do que existe teria sido feito. Glória a Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, aos Colossenses, ele diz então que tudo foi feito por meio dele, para ele, e sem ele nada existiu nunca. Nada existe, nada existirá. De quem então? Quem é Jesus? De quem João está dizendo? De quem Paulo está dizendo que tudo foi feito por meio dele? E João diz que ele é a palavra. No princípio era a palavra criadora. Quem estava criando todas as coisas era a palavra. E essa palavra estava com Deus na criação, no Gênesis. Porque João vai mencionar aqui o que está no Gênesis. Haja, Deus libera a palavra, haja luz, e houve luz, como falamos no vídeo anterior. A palavra foi liberada, ele é a luz. Mas no versículo 14 de João, nós vamos ver essa informação. Aquele que é a palavra estava no mundo, ele veio ao mundo. Aquele que é a palavra veio em carne ao mundo, e o mundo foi feito através dele. Aleluia. E o mundo foi feito através dele, no versículo 10. E o versículo 14 nos diz, e a palavra se fez carne, ele encarnou-se e habitou, tabernaculou entre nós. Que maravilha, Jesus habitando entre nós, conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Lembrem-se disso, nós dissemos isso, que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, Cristo, o Rei ungido. Mas ele é Emanuel, o Deus que está conosco. E falamos também que ele é a luz, luz do mundo, luz para as nações, luz para os gentios, luz para os povos. Ele é a esperança da glória para o povo de Israel. Ele é Yeshua HaMashiach, Jesus, mas ele também é a palavra. E no versículo 14 de João 1 está escrito, e a palavra se fez carne e habitou e tabernaculou
entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito, único filho do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Ai, aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, por Jesus, porque Ele é cheio de graça. A graça dele nos encontrou, a palavra salvadora dele nos achou, nos encontrou. Aleluia, Jesus já estava lá desde o início da criação. Você consegue imaginar? Jesus estava no jardim, ele estava andando no jardim, não no papel de criação, mas como criador. Então ele é o criador, ele é autoexistente, sempre existiu. É uma das formas de teofania, aparições sobrenaturais de Jesus no antigo pacto, na antiga lei, no Antigo Testamento. Jesus, ele é a palavra, ele era ele que eles podiam ver. Adão e Eva viam a Jesus. Era Jesus que andava no meio do jardim. Era Jesus que eles temiam e de quem eles estavam envergonhados quando pecaram. Era Jesus que estava ali ensinando para eles todas as coisas, porque ele é a palavra, aleluia. Quem é Jesus para você? Eu quero te dizer nesta meditação, neste vídeo, que ele é a palavra de salvação, ele é a palavra de vida. O próprio Pedro respondeu quando estavam se escandalizando com a mensagem de Jesus. Jesus perguntou: vocês também querem ir embora e me abandonar? E Pedro então responde para ele: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Quem é Jesus para você? Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o verbo encarnado de Deus aqui na terra. Ele sempre existiu, sempre esteve procurando o homem e a humanidade, o homem e mulher, para a salvação, como ele esteve no jardim do Éden, procurando, andando e falando com Adão e Eva, procurando salvá-los. Ele continua no mesmo papel, falando. Por isso que o profeta anunciou: quem ouvir a voz de Deus, não endureça. Se você hoje ouvir a voz dele, não endureça, porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra que te dá cura. Ele é a palavra que te liberta. Ele é a palavra de salvação. Ele é a palavra de esperança para Israel. Ele é a palavra de salvação para as nações. Ele é a palavra que diz basta aos conflitos e que venha paz, venha bonança, venha refrigério. Jesus é a palavra viva. Ele é o próprio Deus. No princípio, ele era a palavra, João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O autor de Hebreus vai nos dizer: ele era, ele é, e ele sempre há de ser Jesus. Jesus, Deus conosco, Emanuel, a luz do mundo, luz para os povos, esperança para Israel. Ele é o Filho unigênito de Deus, primogênito da ressurreição, e ele é a palavra. E eu libero sobre você hoje: creia em Jesus, porque ele libera sobre a sua vida a palavra de vida, de salvação, de perdão de pecados, vida de alegria, vida de paz, vida de prosperidade, porque ele é a palavra encarnada de Deus. Vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, único, legítimo Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Só a graça libertadora e salvadora em Jesus. A verdade absoluta somente em Jesus, porque ele é a verdade. Ele é a palavra verdadeira, a palavra de decreto do haja de Deus. Que haja sobre você hoje o entendimento sobre quem é Jesus, ao nível de entregar a sua vida completamente para ele, apaixonadamente para ele, e deixar que ele seja o norte, a bússola, o senso de direção e de equilíbrio, fonte de luz, verdadeira fonte de luz, legítima palavra de poder. Deus te abençoe. Jesus é a palavra. Beijo.